Olá você que nos acompanha pela TV Alfa Ômega. Eu sou o Carlos Valentim e estamos começando mais um programa da série Dicas Tributárias. A dica tributária de hoje é sobre uma reforma tributária, um projeto de reforma tributária que pretende revolucionar bem o nosso mundo tributário e está sobre uma proposta de emenda constitucional em discussão no Congresso Nacional. O relator desse processo é o deputado Luiz Carlos Rauli, que é um deputado do PSDB do Paraná. Bom, mas e por que nós temos que fazer uma reforma tributária? Por uma razão muito simples. O Brasil, na contramão da maioria dos países do mundo, é um país que ainda tributa fortemente o consumo e tributa menos a renda. Então, a nossa tributação máxima sobre a renda, que é o imposto de renda, a nossa alíquota máxima é 27,5%. Em compensação, em relação ao consumo, tudo que a gente faz, a gente paga imposto. Então, se você toma uma água mineral, você paga cerca de 50% de imposto. Se você toma um shopping no final da tarde, você paga uns 55% de imposto. Enfim, tudo aquilo que você veste, tudo aquilo que você come, tudo aquilo que você utiliza em termos de serviços, ele é taxado. E são impostos que se sobrepõem um sobre o outro. Então você tem imposto sobre circulação de mercadorias, você tem imposto sobre produtos industrializados, você tem imposto sobre serviços, você tem a famosa CID sobre combustíveis, que é uma taxa, uma contribuição de intervenção do domínio econômico, enfim. Você tem uma série de tributos que são somados em cima do outro e isso tributa muito mais o consumo do que a renda. E qual é o efeito prático disso? Alcança-se a população de menor renda, porque todo mundo que consome, independente da sua posição social e da sua posição financeira, paga por esses impostos. Então ele acaba pagando uma gama de imposto muito maior do que a pessoa que paga sobre a renda. A maioria dos países, como os Estados Unidos, por exemplo, a tributação sobre o consumo lá é muito baixa. É muito baixa e uma tributação também que você já conhece logo quando você faz a sua compra, tanto que você vê os preços, eles estão os preços indicados antes e depois dos impostos. Então é uma forma de você já conhecer a tributação que você vai pagar, é uma tributação mais simplificada, são menos impostos e a repartição desses impostos entre os entes também são um pouco mais tranquila. No Brasil isso não acontece. Então o que essa reforma tributária pretende fazer é isso. É trazer o Brasil um pouco mais para perto do primeiro mundo. Como é que seria isso? A proposta que está no Congresso é uma proposta que eu acho que resolve parte do problema, mas vai ser uma proposta de difícil aprovação por uma razão também muito simples. O Brasil, como todo mundo conhece, o Brasil é um país que tem mais de 5 mil municípios, somos 27 estados com mais de 5 mil municípios, e existem municípios que não se sustentam, que eles foram criados, mas não se sustentam e eles dependem de repartição de renda entre a União Federal e os estados. E essa reforma tributária necessariamente vai ter que mexer nisso. Então, essa proposta ela pressupõe o término de alguns impostos, como o imposto sobre serviços, que sai das esferas dos municípios, deixa de existir, sumiria PIS, COFINS, o IOF, o ICMS, todos esses impostos seriam substituídos por um único imposto, que seria um imposto parecido com o que tem na Europa e Estados Unidos, que é o imposto sobre valor agregado. É um imposto que eu pago sobre aquilo que eu consumi e a repartição dele depois fica entre os estados e os municípios. Tem uma alteração, que é uma alteração muito significativa e que é de interesse total da União Federal, que é a unificação da contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda das pessoas jurídicas. Esses dois somariam em um só, o que levaria a alíquota a ser aumentada, porque hoje você tem uma alíquota máxima de imposto de renda de pessoa jurídica de 25% e a alíquota da contribuição social, que é 9% para as empresas normais e 20% para as instituições financeiras. Então, uma tributação de 34% e 25% mais em dois tributos. A base de cálculo é mais ou menos parecida, mas a contribuição social deixaria de existir e ela seria incorporada dentro do imposto de renda. Então, por que isso é importante para o governo? Vocês já devem ter ouvido falar, em algum momento na vida de vocês, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, incentivos fiscais de imposto de renda.
onde se você der uma doação para uma entidade X, você tem uma possibilidade de diminuir tanto do seu imposto de renda. Se você faz uma contribuição para uma lei do audiovisual para ser investido em algum tipo de filme, você também tem direito a uma redução tributária, enfim. E isso só existe no imposto de renda. Contribuição social não tem incentivo fiscal algum, por uma razão bastante simples. O imposto de renda, como ele é hoje, ele faz parte do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, ou seja, de tudo que o governo arrecada via imposto de renda, ele tem uma parcela que é destinado a esse fundo de manutenção dos estados e dos municípios. Então, o governo acaba fazendo uma renúncia fiscal, tendo como sócios os estados e municípios, que às vezes nem sabem disso. Em compensação, a contribuição social não. A contribuição social, 100% da arrecadação dela vai para o Tesouro Nacional, não tem repartição com ninguém. Nessa reforma, quando eu termino com a contribuição social e junto ela no imposto de renda, também eu acabo com essa participação dos estados e dos municípios dentro do imposto de renda. Então, o imposto de renda vai ser unicamente da União Federal, não vai ter repartição com ninguém, e daí, então, essa necessidade ou essa vontade de terminar com o imposto, que é a contribuição social, e juntar ele num imposto só. Então, o que aparentemente parece que eu vou reduzir um imposto, não vou reduzir, eu vou encerrar com uma legenda, né, que é essa contribuição social sobre o lucro líquido, mas eu vou ter, dentro do imposto de renda de pessoa jurídica, com a mesma alíquota. E o que vai acontecer, então, na vida prática das pessoas? Para nós, que somos consumidores, a gente vai passar a ter um custo, uma tributação menor no consumo. Isso vai ter um reflexo completamente positivo no preço das coisas. Em compensação, vai ter um aumento na tributação de renda, que vai ser uma forma de tributação mais justa. Por quê? Porque como ela vai ter uma escala de renda, então quem tem uma renda menor vai ser tributado por uma alíquota, quem tem uma renda maior vai ser tributado por uma alíquota maior. Dessa forma, eu consigo fazer uma divisão entre renda e tributo mais justa. Eu coloco todo mundo no mesmo patamar em relação ao consumo, todo mundo vai pagar o mesmo imposto, mas vai pagar um imposto um pouco menor do que a gente paga hoje, e em compensação, do outro lado, quem tiver mais renda, ou seja, quem tiver mais poder aquisitivo, mais poder financeiro, vai ter uma tributação maior. Muito mais justo dessa forma. Então, com isso, a gente entraria aí num nível, ainda não está decidido quais seriam essas alíquotas, tem alguns problemas políticos para serem resolvidos, principalmente a questão da repartição dos estados. Por exemplo, um imposto que existe previsto na Constituição Federal, mas até agora não foi implantado ainda, é o IGF, que é Imposto sobre Grandes Fortunas. Primeiro que há uma dificuldade de definir o que é grande fortuna, como é que seria tributado, e esse é um imposto de competência da União. A União até pretende encerrar com esse imposto ou tirar ele da frente, não permitir mais que ele exista, desde que haja uma negociação com os estados em relação ao ITCMD. Em alguns programas atrás eu falei sobre o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação. Um imposto foi criado lá pela Constituição de 88, o artigo 155 dela, o inciso 1º, trata desse imposto, e é um imposto que hoje ele é compreendido da competência tributária dos estados, ou seja, quem tem o direito de arrecadar, de fiscalizar, o ITCMD são os estados. E o que a União pretende fazer? Ela pretende levar esse imposto para dentro da competência tributária da União, aumentar a alíquota dele, que a alíquota máxima dele de hoje, portanto, iria para 20%, e aí ter uma participação dos estados. Então, se essa negociação for bem sucedida, o IGF é tirado de uma vez do nosso cenário tributário, mas o ITCMD aumentaria significativamente, porque ele passaria a ser um tributo federal, cobrado em todas as unidades da federação, e seria depois dividido, uma parcela disso iria para os estados e uma parcela ficaria com a União. É um projeto que a União tem se empenhado bastante em levar adiante, mas tem sofrido uma resistência muito grande dos estados. Como nós sabemos também, na nossa economia, temos diversos estados, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que enfrentam dificuldades financeiras muito grandes, muito graves, e essas dificuldades não seriam minimizadas se esse tributo saísse da competência dos estados e iria para a União,
porque isso certamente teria algum tipo de perca para eles em relação à arrecadação. Então, é uma situação difícil, sentar todo mundo na mesa e chegar a um consenso. Mas o que eu acho mais importante de tudo isso é que não está sendo dito. A nossa tributação, principalmente quando a gente está falando de tributação de pessoas jurídicas, ela é extremamente injusta, por uma razão muito simples. Vamos imaginar que você recebeu aí você tem um capital de 5 milhões de reais. E você pega esse capital de 5 milhões de reais e vai empreender. Você cria uma companhia, essa sua companhia começa a produzir, começa a gerar receitas, e vamos supor que no final de um ano ela valorizou, ela rentabilizou o seu patrimônio de 5 milhões em 20%. Então você ganhou aí 1 milhão de reais do seu lucro. Sobre esse 1 milhão de reais, você vai ter uma tributação de 34%, então você vai pagar 340 mil reais de imposto sobre esse teu lucro. Vamos imaginar então um segundo cenário. Você, com os mesmos 5 milhões, montou a sua empresa. Aí um dia um consultor chegou para você e falou o seguinte: olha, se você separar um pouco as suas atividades, você vai ser mais competitivo no mercado. Então você pegou a atividade A que você tinha dentro da sua companhia e segregou ela, criou um outro CNPJ e aí você colocou lá 1 milhão de reais no capital dessa companhia. Mas aí o mesmo consultor chegou para você e falou assim: olha, para você ser mais competitivo ainda, você tem que segregar também a atividade B. Então você foi lá, pegou a atividade B, tirou de dentro da sua empresa primeira e também constituiu ela com capital de 1 milhão de reais. Em resumo, no final do dia você tem aquele seu capital de 5 milhões de reais dividido em 4 companhias. Companhias A, B, C, D e E. E cada uma com capital de 1 milhão de reais. Só que você continua sendo dono desse capital inteiro, embora ele esteja agora dividido em 5 companhias. Você lembra que na primeira companhia, quando ela era única, ela tinha lá um resultado de 1 milhão de reais e esse 1 milhão de reais gerou 340 mil reais de tributação. Vamos supor que nesse seu novo desenho, como você tem empresas em fases distintas, uma que já estava numa fase operacional bastante avançada e outra que está numa fase ainda pré-operacional, mas já gerando alguma receita, mas não tanta receita assim, enfim. Então essas empresas têm resultados diferentes. Então, para esse exemplo ficar bem mais compreensível, vamos imaginar que as empresas A, B e C tiveram um lucro de 2 milhões de reais junto. E a empresa C e D teve um prejuízo, aliás, a empresa A, B e C teve um lucro de 3 milhões de reais, as 3 juntas. E as empresas C e D e E tiveram um prejuízo de 2 milhões de reais. Então, quando você junta isso e consolida todos os resultados, líquido você tem o quê? Você continua tendo o seu mesmo 1 milhão de lucros. 3 milhões de lucros em 3 empresas e 2 milhões de prejuízos em outras 2 empresas. Aritmeticamente, isso dá 1 milhão. Agora, quanto você pagou de imposto na primeira empresa? Você se lembra? 340 mil. Adivinha quanto que você vai pagar agora nessa companhia? 340 mil? Não. Você vai pagar perto, você vai pagar 1 milhão e 20 mil reais. Por quê? Por uma razão muito simples. O Brasil não trabalha com a consolidação tributária, com a consolidação de resultados para fins tributários. Ela trata cada CNPJ como um CNPJ separado. Então, a empresa que teve 1 milhão de lucro, a empresa A, pagar 340 mil. A empresa B, que teve mais 1 milhão de lucro, também vai pagar 340 mil. A empresa C, que também teve 1 milhão de lucro, ela vai pagar 340 mil. Então, 340 mil 3 vezes vai dar 1 milhão 120. 1 milhão e 20. As 2 outras companhias que tiveram cada uma um prejuízo de 1 milhão, o que vai acontecer com esse prejuízo de 1 milhão? Ele vai ficar guardado, separado dessas demais, e ele só vai poder ser utilizado no futuro. E essa utilização ainda é mais danosa ainda para o empresário, também por uma razão. Não existe limitação no tempo, no que diz respeito à utilização desse prejuízo, mas existe uma limitação em percentual. Desse 1 milhão que ela teve de prejuízo, ela só vai poder reduzir no máximo a cada ano 30%. Ou seja, de cada R$1 que ela tiver de lucro no futuro, 70 centavos vai ser base de imposto, independente desse 1 milhão de reais que ela tem para compensar. Então,
Então, ela vai levar um grande tempo para compensar tudo isso. O que isso causa? Causa um desestímulo para o empresário, no que diz respeito a ele dividir essa atividade dele, e causa também uma coisa um pouco pior, que são os famosos planejamento tributário, onde eu pego uma empresa que é lucrativa e ela é incorporada por uma empresa que é deficitária, e só que ela, quando é incorporada, ela assume continua com toda a atividade dela mesmo, só para quê? Para que ela possa utilizar o prejuízo fiscal daquela companhia. Porque nas regras tributárias, o prejuízo fiscal ele também tem duas condições que elas têm que existirem sempre para que não se perca o direito, que é não haver mudança na composição societária e não haver mudança de ramo de atividade. Então, você, quando muda uma coisa ou muda outra, você continua mantendo o seu direito de utilizar esse prejuízo fiscal. Então, as empresas costumam fazer o quê? A deficitária incorpora a empresa que é superavitária e assume as atribuições dela, e com isso ela mantém a possibilidade de utilizar aquele prejuízo fiscal que ela tem. Então, se houvesse a possibilidade de se fazer uma consolidação dos resultados para fins tributários também, seria uma tributação muito mais justa, evitaria esses desvios que se fazem para poder aproveitar, e teria também aí um estímulo maior para o empresário poder diversificar as atividades dele. Então, não é nada justo vocês viram esses dois exemplos, você com um CNPJ ou você com um CPF dono de um CNPJ, você paga um determinado imposto. Você com o seu mesmo CPF, dono de 5 CNPJs diferentes, dependendo dos resultados que esses CNPJs vão trazer para você, você vai ter uma carga tributária muito maior do que você teria. Bom, isso não está na pauta de reforma tributária, isso é uma coisa que a Receita Federal nunca admitiu que fosse possibilitado, embora eu acredito que há um embasamento legal para isso, mas é uma tese que nunca chegou a ser discutida, e a Receita Federal também jamais concordaria com um negócio desse, justamente por isso. Ela não quer ser sócio do prejuízo do CNPJ dos outros. Só que o que não se considera é que esses CNPJs todos, no final do dia, pertencem a uma única pessoa, pertencem a um único CPF. Bom, agora a gente precisa torcer para que essa reforma tributária vá adiante, que ela seja votada e que haja pelo menos uma parte dessas reformas sejam atendidas. Enfim, se o país começar a reduzir a tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre a renda, vai ser melhor para todo mundo. Vai haver uma possibilidade de simplificação desses tributos e, consequentemente, se você tem menos impostos, se você tem uma tributação mais simplificada, você também reduz em muito o leque aberto para a sonegação. Bom, esse é o papo de hoje. Eu espero que tenha sido útil para vocês e continue participando com a gente. Envie sugestões, façam suas críticas, mande para os nossos e-mails que nós estamos aqui para atendê-los. Até breve, até uma próxima. Tchau.